Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 10 de março de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional desta quinta-feira. Hoje, o tema do devocional é o puro e os impuros. E aí, daqui a pouco eu vou explicar por que eu citei o puro, né, e não os puros. Vou mostrar isso daqui a pouco aí no nosso compartilhamento, na nossa conversa aqui. Bom, o texto de hoje base que a gente vai usar é Levítico, capítulo 14, versículos 54 até o 57. Esse versículo, na verdade, vai resumir, esse conjunto de versículos vão resumir parte do que nós vamos conversar hoje. Olha o que diz, vamos ler. Levítico 14, do 54 até o 57. Esta é a regulamentação acerca de qualquer lepra, de sarna, de mofo nas roupas ou numa casa, de inchaço, erupção ou mancha brilhante, para se determinar quando uma coisa é pura ou impura. Esta é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra e de mofo. Como eu disse, esse é um conjunto de versículos que vai resumir parte desse ensino. No capítulo 15, nós vamos ter aqui o ensino sobre as impurezas do homem e da mulher, no caso de começar a purular, né? Não sei se seria esse o nome, quando sai pus ou alguma coisa assim na pele do homem. Qual é o ponto aqui? O ponto é que Moisés ele vai tratar de leis nesses capítulos 13, 14 e 15. Ele vai tratar de leis acerca das doenças e também de questões relacionadas a problemas sanitários e até de impureza ritual. Por quê? Porque os indivíduos que estavam com essas doenças, especialmente a lepra, eles eram também proibidos de participar da adoração. Eles eram retirados dos momentos de adoração coletiva. Então, o que a gente vai ter aqui é leis acerca desses assuntos. Problemas sanitários, problemas de doenças, especialmente doenças de pele, e também impureza ritual. Agora, algumas coisas a gente aprende com esse texto. Primeiro, deve existir um cuidado especial com o doente. Quando a gente lê esse texto, a gente percebe que havia por parte de Deus, obviamente, também preocupação de Moisés, do legislador, com relação a pessoas que se encontravam doentes. A gente não sabe o que são essas lepras, a gente não sabe qual o nível era esse tipo de lepra. Certamente não era como a hanseníase que a gente tem nos dias de hoje. Aliás, hoje já está quase que completamente erradicado, mas não parece-nos que não existia muito relação entre essas duas doenças. Também não há relação entre essa lepra e alguma coisa relacionada à vida espiritual, como alguns costumavam fazer no passado, dizendo que lepra é insensibilidade, quando você está insensível espiritualmente, as coisas têm relação. Não. O que nos parece realmente é que o intuito de Moisés, óbvio, né, o intuito de Deus, através de Moisés, era realmente mostrar ali um cuidado especial com a pessoa que estava doente. Eles deveriam receber cuidados especiais, eles deveriam ser cuidados de maneira especial. E aí, quando a gente avança nas escrituras e olha a vida de Jesus, a gente percebe exatamente esse cuidado. Jesus, em vários momentos, ele foi até os doentes. Jesus, em vários momentos, ele caminhou em direção aos doentes. Aqueles doentes que vinham até Jesus, ele sempre recebeu de bom grado. Mesmo aqueles mais graves, mesmo aqueles que estavam com doenças, às vezes, extremamente contagiosas. Jesus, ele cuidou dos doentes. Lá em Tiago 5,16, o escritor neotestamentário, ele desafia a igreja, ele ordena a igreja a cuidar dos seus doentes. Ele diz, está alguém doente entre vós? Chame os presbíteros da igreja, você chama a liderança da igreja. E ali não é simplesmente para que ele ore, não, né? Porque o óleo, e aí ele diz derrame o óleo e tal, o óleo ali não tinha
poderes espirituais, tinha poderes curativos, tinha poderes terapêuticos, de cuidado realmente. Então, a ordem dada por Tiago é que a igreja cuide também dos seus doentes, porque nós sabemos, todos nós já enfrentamos aí alguma enfermidade, e a enfermidade, ela fragiliza o indivíduo em vários níveis. Poderíamos citar aqui 3, mas é óbvio que existem mais, mas poderíamos citar aqui 3. A doença fragiliza o indivíduo fisicamente. Nós sabemos que quando estamos doentes, não gostamos de fazer nada, queremos ficar deitados. Às vezes, o doente não tem condições, por exemplo, de preparar sua própria alimentação, e a igreja, e especialmente os irmãos, cada um deve cuidar uns dos outros para que essa pessoa que está fragilizada seja alcançada. Mas também financeiramente, então existe uma fragilidade financeira de quem está doente, e existe também uma fragilidade emocional. O ponto é que esses textos nos ensinam, e ensinam muito bem, que os doentes devem ser cuidados de maneira especial. Em segundo lugar, se em primeiro lugar deve existir um cuidado especial com os doentes, deve existir um cuidado especial também uns com os outros. Por quê? Porque aquelas doenças, elas poderiam se alastrar pela comunidade. Se hoje nós temos aí um exemplo muito fresco, né, de uma doença que se alastrou de forma rápida e letal, que foi o coronavírus, o Covid. Ainda estamos passando aí por momentos difíceis, mas a gente viu como é fácil, ainda no século XXI, que doenças se alastrem e que alcancem uma letalidade impressionante. Imagina isso ali naquela época, um povo andando no deserto, vivendo a sua vida no deserto, como aquelas doenças poderiam se alastrar, e se alastrar de maneira muito, muito perigosa. Então, deveria haver um cuidado uns com os outros. Além de cuidar dos doentes, deveria também haver um cuidado de toda a comunidade. Quando a gente fala de cuidado uns com os outros, esse é um dos ensinos mais evidentes do Novo Testamento. Se tem um ensino no Novo Testamento que é evidente, que é claro, é óbvio, né? Primeiro, a salvação em Jesus, mas o impacto dessa salvação em Jesus certamente se manifesta nesse cuidado uns com os outros. Se você abrir as páginas do Novo Testamento, especialmente as cartas enviadas às igrejas, você vai perceber isso na linguagem de Paulo, na linguagem de Pedro, na linguagem de João. Você vai perceber esse cuidado, esse desafio, essa ordem dada pelos apóstolos de cuidar uns dos outros, de suportar uns aos outros, de amar uns aos outros, de perdoar uns aos outros, e assim por diante. Então, em primeiro lugar, cuidado especial com os doentes. Em segundo lugar, um cuidado especial uns com os outros. E a terceira coisa que nós aprendemos aqui é que o impuro, ele deve ficar fora da adoração. O impuro fica fora da adoração. Uma consequência natural da impureza era a ausência na adoração coletiva. E aqui, obviamente, que tinha uma questão relacionada às questões sanitárias, e o texto de Levítico está tratando basicamente dessas questões sanitárias, mas nós sabemos também que havia uma questão de impureza ritual, havia uma questão de impureza espiritual nos indivíduos que estavam doentes, e eles faziam isso, e eles era necessário então que eles fizessem não só a cura da sua doença, mas também uma purificação ritual para que pudesse voltar a participar dos momentos de adoração coletiva. Jesus, nós sabemos, ele fez algo que chamou muita atenção das pessoas da sua época. Por quê? As pessoas que estavam leprosas, elas tinham que ficar fora da congregação, fora da assembleia, deviam ficar longe, e ninguém poderia tocá-los. E se os tocasse, eles certamente, quem tocasse em quem estava doente, ele deveria ser purificado novamente, ou seja, o puro tornava-se impuro. E isso valia inclusive para mulheres ou homens que estavam com secreções. Aquele caso da mulher, 12 anos sofrendo com fluxo de sangue,
de acordo com a lei, ela era impura, não deveria participar dos momentos de adoração coletiva. E o interessante nesses textos, tanto o dos 10 leprosos que estavam fora ali da cidade, como desta mulher com fluxo de sangue 12 anos, é que Jesus toca essas pessoas. No caso da mulher, a mulher toca ele, mas ele diz, né, de mim saiu o poder. Mas no caso dos leprosos, ele vai até os leprosos, ele toca os leprosos, ele de alguma forma poderia ali se tornar impuro, mas o que acontece é exatamente o contrário. Jesus toca aqueles homens e os recoloca novamente puros, né? Coloca novamente no culto. Então, Deus em Jesus, ele cura de fato a nossa doença espiritual e nos coloca de novo no palácio. Jesus, o puro, e aí lembra que eu falei, né, do tema o puro e os impuros, Jesus como aquele que é o puro de fato, ele toca em cada um de nós, retira a doença espiritual que é o pecado e nos coloca de novo em condição de puros, nos coloca de novo em condição de habitar o palácio do rei, de estar de novo na comunhão, de estar de novo na comunidade. Então, essa é a história neotestamentária, Jesus fazendo isso, o puro tocando os impuros o puro tocando os impuros e de novo os colocando em comunhão com Deus. É isso que a gente vai ver nas páginas do Novo Testamento. Então, qual é a moral da história? Como a gente pode concluir aí a nossa conversa de hoje sobre esse tema, que é um tema muito interessante lá do livro de Levítico. A moral da história é que o cuidado de Deus com assuntos de tal relevância expressa o relacionamento entre Deus e o seu povo. Isso mostra, ou cai por terra, né, esse texto aqui, esse conjunto de textos, cai por terra aquela história de que Deus, ele deu corda no mundo, né, e foi embora, deixou aqui as coisas andando normalmente. A gente escuta com alguma frequência as pessoas falando assim, não, Deus tem coisa mais importante para preocupar. Não, Deus está em um relacionamento com o seu povo, um relacionamento pessoal. Então, coisas que têm uma importância muito grande, coisas que têm uma importância absurda, né? Coisas que têm uma importância, às vezes, mínima, tudo isso faz parte do nosso relacionamento com Deus. Deus se importa com cada detalhe da vida do seu povo. Detalhes que são de natureza cósmica, de natureza eterna, como a salvação, por exemplo. E aí, detalhes aqui, soa até estranho, né? Mas de fato Deus se preocupa com a eternidade do homem, com a salvação da alma do homem, mas também Deus se preocupa nesse relacionamento pessoal com coisas que para nós às vezes são coisas tão insignificantes, como uma doença, por exemplo, como uma questão emocional ou uma questão financeira. Enfim, Deus ele está envolvido em um relacionamento com o seu povo e esse texto mostra isso. Deus se preocupando ali com a possibilidade de uma doença se alastrar na comunidade, Deus se preocupando ali com a mulher que está menstruada, Deus se preocupando ali com o homem que pode estar com uma secreção no seu corpo. Então Deus se preocupando com detalhes e com coisas que podem parecer assim insignificantes. Não, Deus ele se preocupa com cada detalhe do seu povo, mostrando exatamente que ele está em um relacionamento com o seu povo, a ponto dele, que é puro, que é santo, tocar em pessoas impuras como eu, como você, e nos purificar, e nos colocar de volta no culto, nos trazer novamente para o culto, nos trazer novamente para a adoração coletiva. Então, isso é maravilhoso e isso é fantástico e é isso que nós queremos chamar atenção nesta manhã, esse relacionamento de Deus. Bom, qual é o desafio então? Uma aplicação final aqui para nós orarmos. O desafio do Léo nessa quinta-feira nós somos curados por Deus. O texto bíblico fala várias vezes sobre sermos curados. Às vezes não vamos ser curados de enfermidades físicas, às vezes sim, mas nem sempre. Mas o que nós podemos afirmar é que sim, um dia o Senhor nos tocou, arrancou de nós a doença que nos havia matado
e nos trouxe de volta à vida. Ressuscitamos em Cristo porque Ele nos curou. Então, nós temos essa perspectiva. A vida para nós é a partir de alguém que foi curado por Deus. A vida para nós, ela é vista dos olhos de alguém que foi curado por Deus. E isso faz com que todas as coisas tomem nova forma, isso faz com que todas as coisas tomem nova cor, né? Por quê? Porque nós temos esse entendimento, essa perspectiva de que somos curados por Deus. Tá bom, povo? Vamos orar? Queria que você fechasse seus olhos aí por um instante, curvasse a sua cabeça e vamos juntos buscar a Deus em oração por tudo isso que nós falamos. Pai, como é maravilhoso ver o teu cuidado com o seu povo. Como o Senhor se preocupou ali com assuntos que hoje talvez não tenham tanta relevância para nós. Senhor Deus, olhar para essas histórias às vezes e ver a descrição de doenças que não fazem muito sentido para os dias de hoje, pode nos fazer sentir, Senhor Deus, até um pouco de monotonia. Mas, pelo contrário, Pai, o que nós aprendemos nesse texto é o quanto o Senhor é cuidadoso com o seu povo, o quanto o Senhor se preocupa com cada detalhe, o quanto o Senhor está preocupado, Senhor Deus, com o bom andamento, Senhor, não só da vida dos crentes, mas também da comunidade, de todo o seu povo, da sua igreja, do seu reino. Enfim, Pai, quanto o Senhor está preocupado com essas coisas. E ver esse cuidado do Senhor, ver o quanto o Senhor se preocupou com o seu povo, enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração de esperança. Nos diz que o Senhor está também preocupado com a nossa vida, que o Senhor se envolve em um relacionamento conosco e que o Senhor se preocupa com cada detalhe das nossas vidas. E por isso nós te adoramos, e por isso nós bendizemos o teu nome, e por isso nós te louvamos. E fazemos isso em nome do teu santo Filho Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso, né? Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.